Imagine ter esse poder. Qualquer desejo, qualquer riqueza, qualquer realização ao alcance de uma oração. Salomão não escolheu ouro, nem vida longa, nem a morte de seus inimigos. Pediu sabedoria e se tornou o homem mais sábio que já existiu, cujo nome é sinônimo de discernimento até hoje. Mas aqui está o paradoxo que poucos entendem. Como o homem mais sábio da história tomou as decisões mais tolas? Como alguém que construiu o templo mais glorioso, terminou adorando ídolos? Por que o rei que falou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos deixou um legado de divisão e decadência? Hoje revelaremos a ascensão meteórica e a queda catastrófica de Salomão. E descobriremos a lição mais importante que sua vida ensina sobre o perigo fatal de confundir conhecimento com sabedoria verdadeira. Salomão nasceu como filho da união entre Davi e Bete-Ziba, uma origem marcada por adultério e morte, mas redimida pelo arrependimento sincero de Davi. Quando Davi envelheceu, Adonias, seu filho mais velho vivo, autoproclamou-se rei. Batseba e o profeta Natã intervieram, lembrando Davi de sua promessa de que Salomão o sucederia. Davi imediatamente ordenou que Salomão fosse ungido rei em Giom, com grande celebração pública. Os primeiros atos de Salomão como rei foram marcados por sabedoria política. Quando Adonias pediu para se casar com Abisag, a jovem que servira Davi em seus últimos dias, Salomão reconheceu que isso equivalia a uma reivindicação ao trono e ordenou sua execução. Também removeu os inimigos de seu pai, Joabe, comandante do exército, e Simei, que amaldiçoara Davi. Então veio o momento definidor. Em Gibeão, onde ficava o tabernáculo, Salomão ofereceu 1.000 holocaustos. Naquela noite, Deus apareceu-lhe em sonhos, com a oferta extraordinária: pede o que queres que te dê. A resposta de Salomão foi perfeita: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Deus se agradou tanto que não apenas concedeu sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra como nenhum rei antes ou depois teve. A sabedoria de Salomão logo foi testada no famoso caso das duas prostitutas que reivindicavam a mesma criança. Sua sugestão de dividir o bebê ao meio revelou a verdadeira mãe pela reação de amor. Todo Israel ouviu a sentença e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. A fama de Salomão se espalhou. Reis de todas as nações vinham ouvir sua sabedoria. A rainha de Sabá fez uma jornada de aproximadamente 2.400 quilômetros, com uma caravana carregada de especiarias, ouro e pedras preciosas para testá-lo, com perguntas difíceis. Após ouvir sua sabedoria e ver sua prosperidade, declarou: foi verdade a palavra que ouvi. Não me contaram a metade. Salomão organizou o reino em 12 distritos administrativos. Estabeleceu uma frota comercial em Ezem-Geber, que trouxe ouro de Ofir, e criou um exército impressionante com 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros. Mas seu maior projeto foi o Templo de Jerusalém. Durante 7 anos, usando materiais finos menos cedro do Líbano, pedras talhadas, ouro puro, Salomão construiu o primeiro templo permanente para Deus. A dedicação foi um evento espetacular. Quando os sacerdotes trouxeram a arca para o Santo dos Santos, a nuvem encheu a casa do Senhor. Salomão fez uma oração memorável, reconhecendo que nem os céus dos céus poderiam conter Deus, muito menos aquela casa. Deus apareceu novamente a Salomão após a dedicação. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Mas advertiu: se vós me deixardes, então eliminarei a Israel. Aqui começa o paradoxo salomônico. O mesmo homem que construía um templo para o Deus verdadeiro, começou a construir altares para deuses falsos. O mesmo que escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, começou a temer mais as alianças políticas que a Deus. O ponto de virada foi seu casamento político com a filha de Faraó. Em
Embora os reis israelitas fossem proibidos de multiplicar esposas, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, 700 princesas e 300 concubinas. O texto é claro. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Na velhice, Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Construiu altares para Quemos e Moloque no monte defronte de Jerusalém. A prosperidade também trouxe problemas. Os projetos de construção exigiam trabalho forçado, principalmente das tribos do norte, causando ressentimento. Os gastos exorbitantes e os tributos pesados criaram descontentamento. Salomão, que começou pedindo sabedoria para governar com justiça, terminou governando com opressão. O declínio espiritual teve consequências imediatas. O Senhor se indignou contra Salomão. Levantou adversários: Haddad, o Edomita; Rezon, rei da Síria; e Jeroboão, um capaz oficial de obras que se rebelou e fugiu para o Egito. O profeta Aías encontrou Jeroboão e rasgou sua capa nova em 12 pedaços, dando-lhe 10. Assim diz o Senhor: eis que rasgo o reino da mão de Salomão por amor a Dabi. O julgamento seria postergado até após a morte de Salomão, mas seria inevitável. Salomão reinou 40 anos, morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão sucedeu-lhe, mas seguiu conselhos tolos dos jovens em vez dos anciãos. Quando as tribos do norte pediram alívio dos pesados tributos, Roboão respondeu: meu pai vos castigou com açoites. Eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O reino se dividiu. 10 tribos seguiram Jeroboão, formando Israel. Apenas Judá e Benjamim permaneceram com Roboão. Por que a história de Salomão é tão crucial? Porque ela revela verdades perturbadoras sobre a natureza humana e os limites do intelecto. Primeiro, Salomão demonstra que conhecimento não é sabedoria. Ele podia discorrer sobre botânica a árvores, do cedro ao isopo, zoologia animais, aves, répteis e peixes, e filosofia vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Mas conhecimento acumulado sem aplicação prática é inútil. Ele sabia que multiplicar esposas era proibido, mas o fez. Sabia que a idolatria destruía nações, mas a praticou. Conhecer o certo e não faz-lo é a definição da tolice. Segundo, sua vida prova que os dons de Deus não garantem fidelidade. Salomão recebeu sabedoria diretamente de Deus, mas terminou adorando ídolos. Recebeu riqueza além da imaginação, mas se tornou escravo da ganância. Os privilégios espirituais podem nos tornar mais responsáveis, não mais imunes à tentação. Terceiro, o caso de Salomão revela o perigo sutil da prosperidade. Sua queda não começou com um grande pecado, mas com pequenas concessões. Um casamento político aqui, uma aliança comercial ali. O declínio moral é quase sempre gradual. Primeiro comprometemos nossos princípios, depois nossos valores, finalmente nossa fé. Como ele mesmo escreveu: as raposinhas, as pequenas raposinhas, que destroem as vinhas. Quarto, Salomão personifica o vazio do sucesso sem significado. No livro de Eclesiastes, escrito provavelmente em sua velhice, ele resume: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Experimentou tudo. Prazeres, obras, riquezas, fama, concluiu. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Sua vida foi a prova empírica de que a realização humana sem Deus é profundamente insatisfatória. Quinto, sua história ensina que o legado mais importante não é o que construímos, mas o que transmitimos. Salomão construiu o templo mais magnífico da história, mas seu filho perdeu a maior parte do reino em uma geração. Edificou cidades impressionantes, mas não conseguiu edificar um caráter duradouro em sua família. Palácios de mármore não compensam princípios abandonados. Finalmente, Salomão aponta, por contraste, para um rei maior. Jesus referiu-se a Salomão em toda a sua glória, mas disse que os lírios do campo superavam essa glória. Enquanto Salomão construía um templo com mãos humanas, Jesus disse:
destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Falando de seu corpo. Enquanto Salomão tinha sabedoria sobre a criação, Jesus era a sabedoria encarnada que criou todas as coisas. A lição final é a mais urgente. Podemos ter o mundo inteiro e perder nossa alma. Salomão teve sabedoria, riqueza, poder e prazer, além de qualquer medida. Mas no final, sua própria avaliação foi vaidade. Sua vida nos adverte que nenhum sucesso externo compensa um fracasso interno. Nenhuma realização profissional substitui uma vida espiritual negligenciada. E nenhum conhecimento secular pode substituir o temor do Senhor, que é o verdadeiro princípio da sabedoria. Salomão começou bem, terminou mal, mas deixou um aviso eterno. A sabedoria que não nos leva a Deus é apenas conhecimento acumulado. A riqueza que não usamos para propósitos eternos é apenas peso. E o sucesso que não glorifica aquele que nos deu os talentos é apenas vaidade soprada pelo vento. Sua história permanece como um monumento à verdade mais importante que ele mesmo escreveu. De tudo o que se tem ouvido a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Pois Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo a obra de um rei que teve tudo, menos o que realmente importava.